Boa noite a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais essa noite. Boa noite. Boa noite. Essa noite nós vamos falar de uma coisa que não é tão comum, por exemplo, um assunto que a gente não aborda numa roda de amigos, um almoço de família, mas tem a sua importância e a necessidade de ser abordado, sim. Hoje nós vamos falar sobre morte, vida e renovação. Nós percebemos que no mundo ocidental, nós que vivemos esse canto aqui do planeta, vamos assim dizer, nós não abordamos muito bem a questão da morte. Nós tratamos a morte muitas vezes como um castigo, uma penalidade, uma tragédia. Agora, os povos antigos do Oriente, como os egípcios e hindus, eles não só tinham um conhecimento aprofundado desse tema, como respeito devido. Agora, entender para a gente o que é o medo da morte de uma forma geral para a humanidade, podemos olhar onde na nossa ancestralidade. Porque se a gente analisar em torno de 200 a 250 mil anos, nós ainda vivemos nas cavernas. É o instinto que regia a nossa vida, não o raciocínio. Aos poucos nós fomos evoluindo, aprendendo a adaptar o ambiente, desenvolvemos o raciocínio, as nossas emoções, mas o instinto ainda é a coisa mais incrível que ainda consta em nosso íntimo. Um exemplo disso, o instinto de preservação à vida. Quando um animal, um ser humano, se vê numa situação de perigo iminente, correndo risco de vida, ele atua por dois mecanismos. Ou ele ataca, ou ele foge. Instinto de sobrevivência. Agora, se a gente analisar um pouco mais do ponto de vista social e cultural, a morte, o medo da morte, vamos assim dizer, ela tem causas culturais, religiosas e até sociais, se nós analisarmos. A Igreja Católica, entre o século V e o século XV, ela se intitulou a Palavra de Deus na Terra. Então, as questões militares, as questões econômicas, educacionais, eram dirigidas exclusivamente pela Igreja Católica. Um exemplo disso é que quando um rei pretendia até declarar guerra a um outro reino, ele precisava da declaração do Papa autorizando aquele feito. Tamanha era a influência da Igreja Católica. E agora, como a Igreja Católica se valia dessa questão da morte como instrumento de dominação, de opressão? Nós sabemos que uma coisa contada, um fato contado repetidamente, de uma forma convincente ao longo dos séculos, se torna uma verdade. Eles usavam as Sagradas Escrituras da Bíblia de uma forma conveniente, conforme o momento e a ocasião. Agora, quem de nós não ouviu essa frase? O salário do pecado é a morte. Agora vamos entender o que seria o pecado. Tudo que atenta contra a vontade ou a integridade dos representantes de Deus na terra. E quem naquela época eram os representantes de Deus na terra? Os reis, os príncipes, os condes, os barões, que formavam a parte da nobreza. E numa outra situação nós temos a parte que era o clero, os papas, os bispos, os cardeais, os padres, ou seja, qualquer palavra, qualquer sentimento, qualquer atitude que atentasse contra uma dessas pessoas já era considerada como um pecado e, consequentemente, as pessoas teriam a morte por causa disso. Mas se nós formos analisar essa questão do salário do pecado e a morte com mais atenção, nós encontramos as palavras do apóstolo Paulo na forma íntegra desse texto. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós temos a seguinte íntegra do texto: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo nosso Senhor. Então, Paulo, com a sabedoria de um grande mensageiro como foi, nos traz que, sim, o homem, ele cai pelo pecado e encontra o seu fim de alguma forma, mas existe a promessa de Deus, a vida eterna, como Cristo ensinou de fato na vida espiritual, onde o espírito continua além da matéria, continuamos existindo, mesmo após a morte física, e permanecemos. Agora, do ponto de vista da psicologia, o medo da morte é tratado como um transtorno e de forma social e individual em cada um de nós. É chamado de tanatofobia, que vem do grego. São duas palavras que formam um substantivo. Thanatos, que é a morte, e phobos, que é o medo. A tanatofobia, ela muitas vezes se apresenta em umas circunstâncias de um evento traumático. Quem de nós não lembra do 11 de setembro? Talvez tenha sido uma das maiores tragédias da humanidade, um dos maiores atentados de todos os tempos. O Departamento de Saúde Mental de Nova York começou a constatar uma coisa anos depois, que pessoas que trabalhavam ou viviam perto de zonas de aeroportos começaram a ter transtornos, como crises de ansiedade mais frequentes, transtornos de medo de sair de casa, de ir para o local de trabalho e continuar morando naquele lugar. Se constatou que nada mais nada menos que era o medo da morte, uma espécie da tanatofobia que se manifestava em virtude do local e do fenômeno aeronáutico que existia naquela região. Agora, se nós analisarmos, nós estamos sujeitos, sim, ao medo da morte de uma forma em todos os níveis, principalmente onde ele vira uma patologia. Vamos tomar como exemplo, na nossa família, um ente querido, ele vem a ter um desencarne prematuro e até traumático.
Cada um dos membros da família vai processar essa situação de uma determinada forma, mas talvez um tenha aquela situação da morte como uma obsessão, onde aquela ideia fica cada vez mais fixa. Um exemplo, a pessoa tinha o hábito de ir a pé para o trabalho, encarava a vida de uma forma normal, com todas as suas vantagens, sem medo algum. Ela passa a ter medo de sair à rua com medo de ser atropelado. Era praticante de atividade física, todos os dias academia. Ele passa a diminuir o ritmo, não ir mais à academia, porque ele tem medo de sofrer um infarto. É quando a morte passa a ser uma ideia obsessiva, de forma que ela vira uma patologia. E, de fato, ela merece atenção. O tratamento, muito mais nesse caso, se dá de forma psicoterápica, por um psiquiatra, um psicanalista, ou um psicólogo de alguma forma, mas afeta as crianças. Nós, adultos, temos uma responsabilidade enorme com os nossos pequenos. As crianças são como prédios em identificação que nós somos os engenheiros. Nós estamos moldando aquele prédio, construindo cada um deles. Agora, como nós falamos do medo da morte com uma criança? Como nós explicamos quando uma criança nos questiona sobre a morte? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa muito simples. Como nós vamos falar para uma criança, muitas vezes, que existe uma continuidade? Comumente, a maior parte de nós acaba trazendo de uma forma: morrer é dormir para sempre. Agora, vamos imaginar, do ponto de vista de uma criança, como ela vai processar aquilo ali? Então, se eu fechar os olhos e dormir, tem a chance de eu acordar. Então, eu não quero dormir. É a coisa mais simples que uma criança pode elaborar. E o raciocínio dela não está errado de alguma forma, está correto. Agora, cabe a nós explicar para essa criança, de fato, de alguma forma, que existe uma vida após a morte, que o carinho que nos aproxima como pessoas, como família, continua em nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas lembranças. Normalmente não é fácil fazer isso, mas nós que já estamos numa doutrina, que é a doutrina espírita, precisamos ter esse cuidado dos nossos pequenos, porque de fato, uma situação como a morte, não explicada muito bem para a criança, na adolescência e na idade adulta, ela vai se manifestar, seja por um evento traumático, ou de alguma forma, isso vai aparecer, vai vir à tona de alguma forma na vida da criança, ou do adolescente ou do adulto, que vai ser um transtorno ou uma doença mental. A tanatofobia, ela se apresenta na literatura psicológica clássica de 3 formas. Através dos sintomas emocionais, tais como a raiva, a tristeza, o sentimento permanente de culpa e os frequentes pensamentos negativos voltados à morte. Quanto aos sintomas físicos, temos a dor constante de estômago, palpitações, dor ou desconforto no tórax, e quanto às questões de ordem mental, temos a constante ilusão por parte da vítima da tanatofobia de uma ilusão, ou seja, ele passa a ficar fixo no medo da morte, que ele passa de deixar viver. Coisas simples como sair de casa, dirigir o carro, ir para a academia, como nós relatamos há pouco, são coisas que ele passa a não praticar mais, porque o medo constante da morte vira uma obsessão. É um transtorno obsessivo voltado a ideias ligadas ao fim, à morte. Agora, se a psicologia aborda de uma forma científica a questão do medo da morte, já o espiritismo, a doutrina espírita, nos traz de uma forma confortadora a questão da morte, nos explicando de forma confortadora e racional que esse é um fenômeno presente na vida humana e que nós, de alguma forma, vamos um dia, inevitavelmente, quanto encarnados, encontrar esse caminho. Contudo, a doutrina espírita nos traz uma abordagem confortadora e racional sobre a morte, nos traz a continuidade da vida eterna do espírito, que em seu íntimo continua a amar, sentir e a pensar. Isso nós podemos comprovar, como foi dito agora, pelo nosso irmão Chico Xavier. Quantas cartas confortadoras foram psicografadas por Chico, trazendo uma mensagem confortadora, racional, uma mensagem de carinho dos nossos entes queridos que já se encontram na espiritualidade, nos mostrando que de alguma forma eles continuam vivendo, continuam lembrando de nós e nós continuamos lembrando deles. A doutrina que foi codificada por Kardec e ensinada por Jesus Cristo, muito antes, séculos antes, nos traz a certeza que mesmo diante da separação física entre entes queridos, o amor e o afeto é a força que nos continua de fato ligando. O pensamento talvez seja uma das fontes mais divinas de ligação que nós temos. Pensamento é energia eletromagnética. Toda vez que nós pensamos um ente querido que já não está presente fisicamente, esse amor chega até ele, esse carinho chega até ele, essa lembrança positiva chega a algo bom, reconfortante. E o contrário também é verdadeiro. Porque qual de nós, em algum momento, já não sentiu aquela sensação de um abraço, de algo gostoso nos envolvendo, uma sensação agradável? Isso é amor. E o amor transcende o tempo, o espaço e a distância, porque podemos estar separados fisicamente, mas em pensamentos, sentimentos e emoções, somos ainda uma única força. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, nos traz uma mensagem que merece reflexão e uma abordagem bastante madura.
Sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão bem perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos os cercam. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Como nós falamos há pouco, o amor nos aproxima de tal forma que aquela distância que nós imaginamos ser tão grande não é. O amor nos aproxima, o amor nos traz a proximidade, a conexão. Agora, quando os nossos sentimentos de saudade vêm incluídos de tristeza, de amargura, porque a falta física daquela pessoa me faz, infelizmente, os nossos entes queridos já estão na espiritualidade, partilham desse mesmo sentimento de dor e de tristeza. Ou seja, não é apenas um sofrendo, são dois, ou até mais. Que tenhamos a consciência, sim, de que podemos nos comunicar através dos sentimentos pelo pensamento, através desses dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual. E para isso é necessária uma situação que muitas pessoas encaram como um ritual, mas hoje a doutrina espírita nos acaba também nos trazendo tirando esse véu, nos trazendo uma outra abordagem, que é o luto. Para algumas pessoas o luto, até décadas atrás, era vestir preto para o resto da vida, não demonstrar mais as emoções, o carinho. As pessoas se transformavam em pessoas mais amarguradas. Isso era sinal de respeito. Mas com a doutrina espírita, o entendimento ao longo dos anos, nós entendemos que o luto, na verdade, é um período de adaptação. Onde nós passamos a entender que aquela criatura, que nosso ente querido, aquela pessoa amada, que estava no sofá com a gente assistindo TV, que dividia a mesa, nossas refeições, no almoço, que nós dávamos risadas juntos, partilhávamos os mesmos problemas, das mesmas soluções, ela continua perto, no nosso coração, nas nossas lembranças, nossos sentimentos mais queridos, onde eles pensam na gente, nós pensamos neles o tempo todo, que seja com carinho, com alegria e com a resignação. O luto nos ensina, de alguma forma, esse período de transição, que é fundamental, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, onde nós vamos ter que aprender sim a viver de uma forma diferente, porque nada acaba, tudo continua, talvez numa outra dimensão, num outro dimensionamento, mas o amor é eterno, isso nós temos certeza. Agora, a vida, ela continua, porque a morte física do corpo é um fenômeno natural, mas o espírito continua. Nós somos eternos, somos algo que persiste, somos energia que acumula experiências, compreensões, emoções, vencemos os desafios e continuamos a jornada. Após a morte física do corpo, ocorre o desencarne, processo de separação entre a alma e o corpo. Tal processo ocorre com maior facilidade ou dificuldade, conforme o grau de entendimento que adquirimos sobre morte e a vida espiritual. Por exemplo, um materialista. O materialista, ele entende a vida como o momento da certidão de nascimento e o registro da certidão de óbito e tudo que aconteceu nesse meio tempo. Agora vamos colocar o nosso olhar, a nossa atenção sobre o materialista. Como ele encara a questão do desencarne? Como será para ele o desencarne? Se para o materialista ele precisa de um corpo físico para que ele se sinta vivo, o que pensar quando esse corpo, após a morte física, o fim da vida biológica, começa a entrar em processo de degradação, de decomposição? Imagine o sofrimento para ele sentir o corpo físico e degradando, aquela sensação espiritual e física ao mesmo tempo para ele. Até que a dor começa a ser tão insuportável, tão intensa, que os espíritos de luz, os nossos amigos espirituais, da espiritualidade, os bons trabalhadores, vão de encontro a essa criatura e mostram para ele de fato: meu irmão, independente desse corpo físico, tu pensa, tu sente, tu ama, tu continua a existir. Ou seja, independente da matéria, continuamos existindo em pensamentos, sentimentos, emoções. Mudamos a nossa forma fluídica, de uma forma grosseira, física, de uma forma fluídica, o espírito. Talvez uma frase que foi muito entendida na época da Revolução Francesa, um pouco mais adiante na França, na época dos filósofos, foi por René Descartes. Descartes trazia a questão do pensamento e da existência humana de uma forma muito precisa. Penso, logo existo. Podemos estender então essa questão de que a existência continua além da vida física e principalmente pelo espírito. Ou seja, continuamos existindo na vida espiritual, porque pensamos, porque sentimos e continuamos a amar. Contudo, as pessoas que ao longo da vida buscam o entendimento e a compreensão do período seguinte após a morte, desenvolvem a certeza de que tudo aquilo que construímos com dedicação e boa vontade no presente será a nossa felicidade na espiritualidade. Ou seja,
uma vida após a morte com pensamentos, sentimentos e emoções, exatamente como éramos antes do desencarne. Agora, nós falamos da morte até agora de forma muito racional. E quando a emoção nos vê o coração quando falamos da morte? E quando sentimos esse fenômeno capaz de separar criaturas, afastar corações? No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, Amigos Novos, André Luiz, dessa obra belíssima, psicografada por Chico Xavier, nos traz um diálogo entre Fábio, um pai de família, acometido de severa tuberculose, que teria poucos dias ainda na Terra, mas sentia a necessidade de abordar esse tema com seus filhos. Segue aqui então alguns trechos desse diálogo. Papai, o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filho mais velho. Sim, Clarindo, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que eu sou. Creio que não demorarei a partir. Para onde, papai? Perguntou o filho mais novo. Para um mundo melhor que este, para o lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los com um corpo são, embora diferente. As crianças, de olhos tristes, protestaram com carinho. Esforçou-se o pai, de modo visível, para dominar a emoção, e prosseguiu. Não deve manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios, e a mamãe trabalhará me substituindo, até que vocês cresçam e se façam homens. Meus filhos, se eu pudesse, ficaria em casa. Mas como se arranjariam comigo, assim, doente como estou? Por essa razão, Deus me concederá um outro corpo, e eu estarei com vocês, sem que me vejam. Sorriu conformado e ainda prosseguiu. Quando eu partir, assentou o pai, amoroso, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, papai estará mais corajoso e confiante, e restaurará em pouco tempo as energias. É um texto emocionante se nós analisarmos, porque nos ensina de alguma forma a usar a questão da razão e da emoção ao mesmo tempo, para lidarmos com os nossos filhos e com os nossos entes queridos, se um dia nos encontrarmos diante de uma situação tão forte, tão marcante, como é a separação física entre nós, almas encarnadas e depois desencarnadas. Agora, se a vida continua e nós já sabemos a espiritualidade, nós temos uma outra etapa, a renovação, onde nós, depois do desencarne, recomeçamos uma nova jornada, voltamos ao plano espiritual, dependendo dos nossos méritos e das nossas obras, para lugares melhores, mais evoluídos, ou lugares em que precisaremos passar mesmo a contragosto em algum momento. Após a morte física e o desencarne, retornamos à espiritualidade. É o momento em que passamos a contabilizar os progressos alcançados, as virtudes conquistadas, os débitos que acumulamos, considerando o tempo e o período da última existência na vida física. Chamamos esse período de erraticidade. É o período em que o espírito, após o desencarne, volta à espiritualidade, realmente para fazer uma avaliação dos aprendizados, das lições que ele tirou, do que poderia ter feito melhor. Mas também é um momento de renovação, de esperança, porque ali nós projetamos já o que vai ser a nossa próxima existência. Começa o planejamento, onde a fé, a confiança, a esperança se renovam, sabendo que aquilo que nós somos hoje, repartimos do plano espiritual, podemos voltar ainda melhores, mais fortalecidos, sabendo que essa caminhada, que nós chamamos de progresso, ela é sempre para frente. Podemos em alguns momentos desviar do caminho, até mudar um pouco mais devagar, mas inevitavelmente o progresso é para frente. E quanto mais rápido nós entendemos essa questão, mais rápido nós progredimos e mais felizes nós seremos nas nossas encarnações. Kardec, na questão 167 do Livro dos Espíritos, faz uma abordagem bastante interessante sobre a reencarnação. Na questão 167, por exemplo, Kardec questiona da seguinte forma: qual o objetivo, qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta não poderia ser mais sábia. Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, aonde haveria justiça? Nós espíritas precisamos ter um enfoque melhor quando nós vemos a palavra expiação. Sabemos que Deus é um pai, ele é um pai bondoso, mas acima de tudo ele é justo. Se um filho transgride, é um filho um pouco mais teimoso, ele comete alguns equívocos ao longo das suas existências na Terra, é chegada a hora de chamar esse filho para uma conversa e dar um processo de reeducação para ele. E como é que se dá isso? Com uma reencarnação, onde nós vamos nos encontrar exatamente com alguma coisa que nós temos feito. Por exemplo, aquele que era dotado de força e inteligência e oprimiu pessoas, seria justo que ele entendesse o que ele fez. E Deus nos dá isso numa proporção que nós podemos ter certeza que não é nem além e nem a menos do que nós fizemos, é de forma igual. É onde se manifesta aquela velha lei de ação e reação. Tudo vai na mesma intensidade em sentido contrário na nossa direção.
Ou seja, somos eternamente responsáveis pelas nossas decisões. Somos os agricultores que colhem e cultivam aquilo naquele momento. Sejamos sábios com as nossas escolhas, com as nossas plantações, com as nossas semeaduras. Agora, aquela criatura que consegue se redimir diante dos seus erros, que passa a ter um entendimento do mal feito e não repetirá. Então houve um processo de educação, houve justiça. E onde há justiça, nós sabemos que o progresso anda a passos largos. Então só poderá haver realmente um momento em que cada um de nós tiver a consciência dos seus atos, pela reencarnação e pela reparação dos nossos feitos, dos nossos desfeitos, aí haverá progresso. Consequentemente, nós teremos a justiça nesse plano. Ou seja, esse plano que nós estamos chegando agora, que é o plano de regeneração. Agora, nós podemos muitas vezes, numa única vida, nos defrontarmos com a vida, a morte, a renovação em todos os instantes. Quando a vida nos sorri, quando tudo é sucesso e alegria, em todos os sentidos, podemos comparar nossa vida a um intenso dia de verão, ensolarado, com um céu azul e o brilho do sol sobre os nossos rostos. Porém, quando algum fato marcante chega às nossas vidas, tudo se transforma. A morte repentina ou violenta de um ente querido, uma perda financeira considerável que com certeza mudará a nossa vida, ou o fim de um relacionamento sólido e duradouro, por exemplo. A vida, que até então nos parecia um feliz dia de verão, torna-se fria. Um céu cinzentado sobre as nossas cabeças, um sentimento de tristeza que retira o sorriso dos nossos rostos. Passamos a ver o outono, o inverno em nossas vidas. Contudo, a dor nos leva à reflexão, à compreensão. Passamos a questionar, tentar compreender as razões de tal fato. Quando buscamos respostas, encontramos também a fé e a esperança, que confortam a alma e trazem, através da fé raciocinada, o sentido das coisas. Nos aquece o coração, a alma, voltamos a sorrir. A vida torna-se uma renovação, uma primavera. Para onde olhamos, percebemos que as novas folhas das árvores e o verde brilhante da vegetação se renova, e o sol volta a brilhar sobre as nossas vidas. Que tenhamos certeza que morte, vida e renovação fazem parte de uma única situação, a transição. A transição necessária para que possamos entender que a felicidade não é eterna, mas que a tristeza nunca dura. Tudo é necessário para o nosso progresso. Deus nos deu a transitoriedade, então, não como um elemento de provas ou de expiações, mas como uma ferramenta do progresso, onde aprendemos a dar valor à felicidade, a dar valor ao trabalho, a entender que mesmo aquele momento mais duro das nossas existências, que nós passamos no momento, ele é breve e duradouro. Vai ter o seu tempo de fim. Se hoje nós choramos, é porque nós precisamos desse momento entender algumas coisas, mas vamos voltar a sorrir com certeza. Como Deus é um Pai bom e justo, Ele quer o nosso progresso, o nosso bem, o nosso crescimento, para que um dia, quando nós estejamos preparados realmente, nós possamos trabalhar ao lado dele, nas obras maiores do universo, na angelitude. Meus irmãos, que cada um de nós guarde no seu coração essa bondade, esse amor que o Pai tem por nós, que tudo é transitório, que nada é eterno, que vida, morte e renovação estarão sempre presentes. Que a melhor forma de lidar com esses fatos seria a resignação e a sabedoria. Eu agradeço a todos o carinho e a presença de todos e desejo um ótimo fim de semana e um retorno feliz aos seus lares. Muito obrigado.